Nós já vimos que a legítima defesa é uma causa de exclusão da ilicitude. Crime é a soma de três elementos: fato típico, ilícito e culpável. A legítima defesa é uma causa de exclusão desse segundo elemento do crime, ou seja, da ilicitude. Então, se o agente, por exemplo, A mata B em legítima defesa, significa dizer que ele praticou um fato típico de homicídio, mas esse fato típico de homicídio não é ilícito e, portanto, A não praticou um crime. E nós temos a previsão da legítima defesa como uma causa de exclusão da ilicitude expressamente no artigo 23 do Código Penal. O Código Penal diz assim: não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 2, em legítima defesa. E o artigo 25 diz assim: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele a injusta agressão atual ou iminente de direito seu ou de outro. Então vejam, a legítima defesa, para existir, ela tem que ter alguns pressupostos. Um dos pressupostos da legítima defesa é a agressão injusta atual ou iminente contra direito seu ou de outro. Então vejam, nós temos que ter uma agressão injusta. Sem agressão injusta, não existe legítima defesa. Então, a legítima defesa, ela pressupõe uma agressão injusta e uma repulsa moderada com o uso de meios necessários para impedir essa agressão injusta. Isso é legítima defesa. Agora, veja, e se eu perguntasse: pode haver legítima defesa contra a pessoa jurídica? Isso seria possível? A resposta é sim. Pode haver legítima defesa contra a pessoa jurídica. Imagine o seguinte exemplo. Imagine que uma determinada empresa que explora madeira, ela está entrando em uma floresta, por exemplo, em uma área de preservação permanente, e a máquina da empresa está prestes a derrubar algumas árvores dessa área de preservação permanente, de uma floresta, por exemplo. Você, então, presencia aquela situação que está prestes a acontecer, pede ao motorista do trator ou da máquina para parar, porque ali não é permitida a exploração de madeira. Esse motorista não atende ao seu comando e está prestes a derrubar uma árvore nobre. E você, então, danifica o trator ou a máquina dessa empresa. Então, você, por exemplo, fura os pneus dessa máquina ou quebra alguma peça da máquina que impeça a máquina de extrair essa árvore, de derrubar essa árvore. Você praticou o ato em legítima defesa. E a legítima defesa aqui é contra a pessoa jurídica, contra a empresa que estava extraindo a madeira ilicitamente. Então, é perfeitamente possível existir legítima defesa contra a pessoa jurídica. Esse é um exemplo. Um outro exemplo que a doutrina coloca, e eu acho bem interessante, é o seguinte: imagine que você foi demitido de uma determinada empresa. Você trabalhava na empresa e foi demitido na empresa. Quando você chega no RH para acertar as contas, apresentar todos os documentos, você identifica que lá está um quadro, e neste quadro existe afirmações mentirosas e capazes de ofender a sua honra a seu respeito. Então, a empresa, ela coloca num quadro de avisos, por exemplo, afirmações falsas e que são capazes de ofender a sua honra. Você, então, identificando aquele quadro com os dizeres falsos, você quebra esse quadro. Existe aqui legítima defesa contra a pessoa jurídica. Então, dois exemplos onde ficam claramente demonstradas a possibilidade de existir legítima defesa contra a pessoa jurídica. Então, a legítima defesa pressupõe como um dos requisitos objetivos a agressão injusta, e observe que a agressão injusta comumente é falado como agressão humana, ressaltando até que o ataque de animais não seja legítima defesa, mas sim estado de necessidade, mas pode existir legítima defesa contra a pessoa jurídica. Esses dois exemplos
são 2 casos em que identifica a legítima defesa contra a pessoa jurídica. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando do canal, dos vídeos que a gente está colocando aqui no canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like nos nossos vídeos e também de compartilhar os vídeos com os amigos para que este canal cresça e chegue cada vez a mais pessoas. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos. Estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz.